megacariocíticos eritrocíticos, né? E depois sofre uma outra diferenciação, que é essa BFU, que é a unidade de crescimento rápido. E nessa fase de unidade de crescimento rápido, as células já começam a expressar alguns receptores de eritropoetina, e esses receptores eles se tornam mais evidentes a partir da fase seguinte, na unidade formadora de colônias, que é essa próxima célula, nos proeritroblastos e nos eritroblastos basofílicos. E, então, essa é a fase eritropoetina dependente, né, da eritropoese. Então, caso o paciente tenha deficiência de eritropoetina, essas fases vão ficar bastante prejudicadas. E, a partir da fase de proeritroblastos até a fase dos reticulócitos, as células começam a expressar os receptores para transferrina. Então, o ferro circulante é incorporado às células para formar hemoglobina, né, e que ela é rica em ferro. E a eritropoetina, ela é um hormônio glicoproteico, né, que é produzido principalmente nos fibroblastos do intestício renal, cerca de 90% dela é produzida dessa forma, e o restante, cerca de 10%, é produzido em sítios extrarenais, principalmente no fígado. E a produção da eritropoetina, ela é estimulada pela anemia, né? Então, assim, paciente que tem deficiência de oxigênio circulante, então, ou por anemia, ou por ele residir em elevadas altitudes, com uma concentração de oxigênio menor, ou então paciente DPO-cítico, ele tem redução da concentração de oxigênio circulante, e esse é um estímulo para o rim aumentar a produção de eritropoetina. Então, aqui, né, nessa figura, a gente consegue ver, então, o interstício renal, né, com as células, essas em roxinho aí desenhadas, são esses eritroblastos produtores de eritropoetina. E se existir uma situação de hipóxia, esses eritroblastos, eles aumentam de quantidade, né? Eles proliferam, aumentando a produção de eritropoetina. Essa figura, ela representa, então, aqui do lado esquerdo de vocês, a gente vê um rim normal com interstício, né, com células não produtoras de eritropoetina, que são as que estão em cinza, e as células produtoras de eritropoetina. E a eritropoetina plasmática, então, sendo produzida pelo rim e pelo fígado. Quando o paciente tem doença renal crônica, a situação se assemelha a essa do lado direito, em que existe um aumento dos miofibroblastos, né, e redução das células produtoras de eritropoetina. Existe uma transdiferenciação dos fibroblastos produtores de eritropoetina em miofibroblastos que não produzem eritropoetina. E a produção da eritropoetina, ela é estimulada pelo fator induzível por hipóxia. Esse fator é uma proteína que é liberada por vários tecidos, né, em situação de hipóxia. E esse RIF, né, o fator induzível por hipóxia, ele estimula a transcrição do gene da eritropoetina. Então, o que acontece? O RIF-beta, ele é um RIF já constitucional, ele é liberado de forma contínua no organismo. Já o RIF-alfa, ele é liberado em caso de hipóxia. Existe o RIF-1-alfa, que é liberado por todas as células nucleadas em situação de hipóxia, e o RIF-2-alfa, que é liberado apenas por algumas células, como as células endoteliais, então lá do intestino, por exemplo, os cardiomiócitos, os astrócitos, os hepatócitos e o interstício renal, que liberam o RIF em situação de hipóxia. O RIF-alfa com o RIF-beta, junto com essa outra proteína, que é a HNF4, eles formam um complexo que vão agir lá nessas células produtoras de eritropoetina lá do interstício renal, estimulando a produção, transcrição do gene e a produção da eritropoetina. E o RIF, ele é degradado, ele deixa de agir quando ele é degradado por uma enzima chamada polihidroxilase. Então a gente falou da parte da eritropoetina, agora a gente vai enfatizar na parte do ferro. O ferro, ele é adquirido no organismo por meio da absorção intestinal, né? A ingestão, ela ocorre de ferro no estado férrico, e para que a absorção ocorra, o ferro precisa ser transformado no estado ferroso, que a gente vê aí nessa figurinha aí à esquerda, né? Para que ocorra a absorção, ele é transformado no estado ferroso, e assim ele passa para o interior do enterócito.
para que ocorra a transformação do estado férrico para o ferroso, para ele entrar para o enterócito, precisa da ação do RIF 2-alfa, que é esse liberado pelos enterócitos, né? E aí o ferro, então, ele fica lá no enterócito, e para que ele saia do enterócito é necessário uma enzima chamada, uma proteína transmembrana chamada ferroportina, que é essa desenhada aí nessa figurinha. A expressão da ferroportina ela é aumentada na presença do RIF2 também. E aí o ferro, então, ele é liberado e ele é transportado no organismo na forma ligada à transferrina, e a expressão da transferrina também, ela é estimulada pelo RIF. Então, o ferro circulante, ele vai até a medula óssea, e ali vai compor as células, né, que estão em formação. E o RIF2 também, ele age lá no rim, estimulando, então, a produção da eritropoetina. Nos pacientes renais crônicos e nos pacientes cronicamente inflamados, existe a produção de uma proteína de fase aguda, né, que é a epsidina, que ela age no sentido contrário ao RIF. Então, ela diminui a liberação do estoque tecidual do ferro. Então, ele diminui a ação da ferroportina, então o ferro fica estocado lá no enterócito, fica preso no enterócito, fica estocado lá no fígado na forma de ferritina, e ele também fica preso lá no baço, aquele ferro que é liberado da degradação das hemácias, ele não consegue sair. Então, por isso, os pacientes renais crônicos, naqueles que estão inflamados, eles têm grande quantidade de ferritina, né? Porque o ferro fica armazenado nos tecidos. Então, aqui, mais uma vez, o esquema mostrando a epsidina, então, agindo, inibindo a saída do ferro do fígado, inibindo a saída do ferro do duodeno, inibindo a saída do ferro do baço, e aí, com isso, menos ferro ligado à transferrina acontece, né? Existe menos ferro liberado, anexado à transferrina, e aí menos ferro é disponibilizado para a medula óssea para a formação de hemácias. E aí, então, a produção da epsidina, ela é estimulada, né, pelo aumento da captação de ferro. Então, quando o paciente tem sobrecarga de ferro, ele tem um aumento da produção da epsidina, assim como a inflamação, infecção. E a supressão da epsidina ocorre quando existe deficiência de ferro e situação de hipóxia. Então, quanto às causas da anemia da doença renal crônica, o que a gente estava falando, né, redução da produção de eritropoetina, a deficiência de ferro, porque o paciente renal crônico, além dessa questão, né, da epsidina e tudo, que aumenta a inflamação crônica, eles têm também redução da absorção do ferro do intestino, eles são mais propensos à infecção, porque eles são imunossuprimidos, né, e além disso, principalmente os dialíticos, que podem ter um acesso venoso ali, né, um CDL, um permicate, ou então paciente em diálise peritoneal também tem maior chance de infecção. E, além disso, eles têm constante perda de sangue, né? Eles são submetidos a múltiplas coletas de sangue, múltiplos exames, um pouco do sangue fica retido ali no capilar, então eles tendem a perder mais sangue do que uma pessoa saudável. E outras causas de anemia na doença renal crônica são a redução da meia-vida das hemácias pelo processo inflamatório e a uremia, né, em si, que reduz a meia-vida das hemácias, o hiperparatiroidismo, a intoxicação por alumínio, que causam mesmo supressão ali medular da produção de hemácia, alguns medicamentos como IECA, BRA, imunossupressores, alguns antibióticos, enfim. A subdiálise, né, que leva o paciente a um estado urêmico, o diabetes, porque também aumenta o estado inflamatório do paciente, as neoplasias, a IC descompensada, hemoglobinopatias, deficiência de B12 e folato e a desnutrição. Então, todas causas de anemia na doença renal crônica. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico, assim, ele é feito, na verdade, de forma laboratorial, na maioria das vezes, porque a maior parte dos pacientes são assintomáticos, a doença é de instalação lenta, o organismo se adapta, então o paciente não sente o desenvolver da anemia, né? E aí o diagnóstico é feito, então, com a solicitação do hemograma, ferritina e índice de saturação de transferrina, que deve ser feito em todos os pacientes com doença renal crônica, independente do estágio da doença renal crônica, né? E a anemia normalmente é normocítica normocrômica. E para diagnóstico diferencial de outras causas, é interessante solicitar também reticulócitos, né? O hemograma completo,
vitamina B12, ácido fólico, presença de sangue oculto nas fezes. E é importante principalmente solicitar outros marcadores, né, fazer investigação adicional, caso o paciente tenha uma anemia bem importante que é incompatível com a taxa de filtração glomerular. Então, ainda no diagnóstico, né, então a gente olhando paciente, a gente pede o hemograma, ele tem um VCM abaixo de 80, a gente deve também investigar outras causas, né, como a deficiência de ferro, a talassemia, outras doenças crônicas que podem estar contribuindo, a anemia imune. Se tiver o VCM normal, né, entre 100, 80 e 100, então a gente também deve pensar em deficiência de ferro, deficiência de B12, ácido fólico, anemia, doença crônica, anemia induzida por drogas, infecção, doença hepática, hemólise, hipotireoidismo, e acima de 100 também deficiência de B12, ácido fólico, algumas drogas que poderiam estar causando, né, doença hepática e hipotireoidismo. E existe uma tabela, né, dos medicamentos que tem como efeito colateral a anemia, né? Então, às vezes, é importante a gente fazer um inventário, assim, dos medicamentos que o paciente toma será que não é feito a anemia não está, algum medicamento que ele toma não está contribuindo para a anemia do paciente, principalmente naqueles que são refratários ao tratamento, né? A gente já está repondo lá eritropoetina e mesmo assim tem anemia refratária, então seria bom investigar outras causas, né? Às vezes até olhar os medicamentos que poderiam estar causando. Então, por exemplo, a aspirina, os AINES, os glicocorticoides, que diminuem a absorção do ferro, por isso podem contribuir para a anemia. Os inibidores de bomba de prótons, os antihistamínicos, antiácidos, metformina, podem provocar deficiência de B12. O metotrexato, alguns antibióticos, anticonvulsivantes, enfim, é uma lista extensa que a gente deve pensar para os pacientes. Quanto ao alvo, né, da hemoglobina, eu falei lá no início que diagnóstico de anemia não indica necessariamente a gente tratar o paciente renal crônico, né? Por quê? A gente sabe, assim, que o alvo ideal para o paciente renal crônico é manter uma hemoglobina entre 10 e 12. Então, se existe um paciente, um homem, né, que está com a hemoglobina ali de 12, ele tem anemia, mas aquilo pode ser o adequado para ele. Porque acima de 12, a gente tem evidência de que a hemoglobina acima desse valor, ela aumenta a chance de evento cardiovascular no paciente renal crônico, evento trombótico, AVC, mortalidade por neoplasia. Então, o paciente que tem neoplasia, manter a hemoglobina abaixo de 12, aumenta a chance de evento trombótico também nesses pacientes. E hemoglobina abaixo de 10, né, como os demais pacientes também, aumenta a mortalidade cardiovascular, progressão da doença renal crônica, hospitalização. Então, por isso, esse é o alvo que a gente deve manter o paciente, entre 10 e 12. E quanto aos estoques de ferro, né? O que a gente tem de evidência é de que ferritina até 700 é seguro para o paciente, né? Que eles demonstram segurança, todos os estudos mostraram que isso que é benéfico para o paciente manter até 700. Entre 700 e 1.200, aí já é considerado, os estudos eles são conflitantes, alguns mostram benefício, outros que é prejudicial ao paciente, e acima de 1.200 aí não existem dados, não foi feito estudo para esses valores. Então, a gente tenta manter ali abaixo dos 700, né? Mas eu vou falar mais para frente. Então, o paciente, então, ele tem diagnóstico de anemia com hemoglobina abaixo de 10. A gente solicita a avaliação do perfil do ferro, caso a ferritina esteja abaixo de 200 no paciente que esteja em hemodiálise, ou abaixo de 100, quando o paciente esteja, por exemplo, em diálise peritoneal, ou em tratamento conservador, com índice de saturação de transferrina abaixo de 20, ele tem o diagnóstico de deficiência absoluta de ferro. Se ele tiver a ferritina acima de 200, que é aqueles que estão em diálise, ou acima de 100, quando ele tiver em diálise peritoneal, por exemplo, com IST abaixo de 20, a gente caracteriza o paciente como deficiência funcional de ferro. Se ele tiver ferritina acima de 200 em hemodiálise ou acima de 100 em outra terapia, com o IST abaixo de 50 e acima de 20, a gente considera a reserva adequada de ferro. E se a ferritina estiver acima de 800, com o IST acima de 50, ele tem sobrecarga de ferro. Então, assim, paciente, a gente diagnosticou que ele tem anemia, que tem deficiência de ferro.
Como que deve ser feita a reposição do ferro, né? Via oral ou endovenosa? A gente tende a pensar assim, vamos repor via endovenosa, né? Porque é mais rápido, já resolve o problema. Realmente, a reposição de ferro endovenoso, ela é benéfica, tem muitos benefícios, né? Ela tem uma melhora mais rápida da deficiência de ferro do paciente, tem uma melhor eficácia, não precisa da adesão do paciente de tomar todos os dias o medicamento, né? Leva a um aumento mais rápido da hemoglobina, menos necessidade de agentes estimulantes da eritropoiese, redução da necessidade de transfusão. Por outro lado, o ferro endovenoso ele também tem seus riscos, né? Ele, por ser o ferro, ele é liberado, não está ligado à transferrina, então ele causa uma resposta inflamatória no organismo, ele leva a um estresse oxidativo, a citotoxicidade, pode levar à disfunção endotelial, a anafilaxia, hemociderose, caso seja administrado em grande quantidade, né? Aumento da chance de infecção bacteriana, eventos cardiovasculares e mortalidade. Então, a forma como vai ser reposto o ferro, ela deve ser pensada, né? E, além disso, o ferro, ele não deve ser reposto em algumas situações, né? Então, a gente não deve repor com ferro em caso de sepse, paciente com ferro endovenoso, né? Paciente São com 20 horas. séptico, quando ele tiver uma infecção bacteriana grave, né? Que leve a bacteremia, uma infecção mesmo que seja localizada uma infecção grave, ou então recebendo um tratamento agudo para uma infecção, a gente não deve dar o tratamento naquele momento, adiar o início, né, e repor em um segundo momento. E considerar segurar, né, não fazer naquele momento também em outras situações, como paciente que esteja tratando com H. pylori, que tenha PPD positivo, que não esteja em tratamento, e que tenha infecção localizada moderada. E o ferro está liberado, né? Quando não tem sinais de infecção, quando tem um PCR aumentado de forma isolada, quando ele tiver HIV, mas que esteja usando os medicamentos antirretrovirais, se ele tiver uma TB latente, se ele tiver uso de corticoide em dose baixa, ali estável, né? Se ele tiver hepatite C crônica também estável, então infecção mais leve, aí o ferro endovenoso pode ser administrado. Então, assim, nos pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador ou diálise peritoneal, a gente pode administrar o ferro via oral. Na verdade, até talvez seja preferível para esses pacientes, porque o uso endovenoso, né, tem seus riscos e, além disso, a gente consegue preservar o leito vascular do paciente para hemodiálises futuras, né, se ele precisar de hemodiálise no futuro. Mas também deve ser feita a administração endovenosa se houver necessidade de reposição rápida de ferro, então se ele tiver uma anemia sintomática, estoque de ferro muito baixo, né, que vai demorar ali a reposição via oral, então pode ser feito endovenoso, ou então se ele tiver baixa tolerância à reposição via oral, então na hora que ele ingere o ferro, ele sente desconforto gastrointestinal, já foi tentado uso com algum alimento cítrico e tudo, e continua aquela baixa tolerância, também pode ser feito endovenosa a reposição, ou se ele não tiver resposta com a reposição via oral. E nos pacientes em hemodiálise, a reposição recomendada é por via endovenosa. Primeiro, porque ele já está em uso de ferro, já tem um acesso venoso ali, então fica mais fácil repor, né? E também porque a absorção pelo intestino é bem prejudicada, né, nesses pacientes. Então, a reposição endovenosa é preferível. E para manutenção dos estoques, a reposição ela deve ser por via endovenosa nos pacientes em hemodiálise e por via oral se o paciente estiver em tratamento conservador ou diálise peritoneal. Então, a reposição, assim, o que é liberado pelo SUS é a reposição via oral sulfato ferroso, na dose de 40 miligramas 3 vezes ao dia, nos intervalos das refeições, mas existem outros, né, o Noripurum, enfim, outros medicamentos via oral que podem ser utilizados, né? E para o tratamento endovenoso, o que é liberado pelo SUS no momento é o sacarato hidróxido férrico, que ele vem na apresentação de 100 miligramas em 5 ml. Então, se o paciente tiver o índice de saturação de transferrina abaixo de 20 e a ferritina abaixo de 200, aí você faz uma dose de 1 grama, dividido em 10 sessões de hemodiálise. Então, em 10 sessões consecutivas, é feita a administração do ferro endovenoso.
Se ele tiver o índice de saturação ali entre 20 e 30 e a ferritina entre 200 e 500, aí é feita a administração da dose de manutenção do ferro, né? De 100 miligramas de 15 em 15 dias, ou então pode ser 200 por mês, ou então 50 por semana. A gente acaba prescrevendo 100 miligramas de 15 em 15 porque é a ampola, né? E aí acaba que fica mais confortável repor assim. Se ele tiver o estoque, né, tendendo a sobrecarga de ferro, índice de saturação acima de 30 com ferritina acima de 500, suspender a reposição do ferro. E se ele tiver um índice de saturação baixo, abaixo de 30 e a ferritina acima de 500, a gente deve investigar. Será que não tem alguma outra causa que esteja perpetuando a inflamação? Será que o paciente não está desnutrido? Então, investigar nesses casos. E existe um outro medicamento, que é esse carboximaltose férrica, que é o Ferrinject. Ele tem sido usado no serviço particular, né? Mas ele o Conitec, existe uma comissão de incorporação de tecnologias em saúde, que é uma comissão que é responsável por liberar e padronizar o uso de medicamentos pelo SUS. E agora, recente, em dezembro do ano passado, o Ferrinject ele está em processo de autorização para ser utilizado no SUS, né? Então, provavelmente, mas o que eles liberaram até agora foi um relatório provisório, mas assim, eu acho que provavelmente deve ser liberado para o uso nos próximos, enfim, não sei se ainda esse ano, ano que vem. Mas ele tem uma maior concentração de ferro, né? São 500 miligramas em 5 ml. Então, é um medicamento que tem melhor eficácia, com menos aplicações, e tem os efeitos colaterais semelhantes ao hidróxido de ferro, né? Então, acaba que, não sei, talvez esse medicamento seja liberado nos próximos, logo, assim, né? E para os pacientes então, eles têm a reserva de ferro adequada, né? Mas mesmo assim permanecem com anemia, a gente pode lançar mão dos agentes estimuladores da eritropoese. Até o ano de 1989 não existiam os agentes estimulantes da eritropoese e a transfusão era o único tratamento. Então, os pacientes eram submetidos a múltiplas transfusões e acabava que eles tinham sobrecarga de ferro, eles ficavam imunizados, né? Tinham as reações transfusionais, enfim, era bem complicado. E acho que foi em 1986 eles conseguiram sequenciar o gene da eritropoetina e aí começou a ser produzida a eritropoetina recombinante humana a partir de ovário de hamsters. Então, aí surgiu, né? E aí, com o início do uso desses medicamentos, observou-se diminuição da mortalidade nos pacientes, melhoria da qualidade de vida, aumento da capacidade física, do desempenho sexual, melhoria da função endócrina e imune, melhoria da função ventricular, do VE, redução da necessidade de transfusão. Então, realmente melhorou muito o tratamento da anemia no paciente renal crônico. Os primeiros que foram produzidos foi a eritropoetina recombinante humana, né? Que é a que a gente usa até hoje, e ela é muito eficaz, ela tem segurança também, ela é bem segura, mas uma desvantagem é que ela tem meia-vida curta. E a partir dela foram desenvolvidas outras, a eritropoetina de segunda geração e de terceira geração, que foram incorporando, pegilando, né? Esse polietileno glicol, ele foi incorporado a eritropoetina recombinante humana, e isso aumentou a meia-vida da eritropoetina, né? Então, da segunda geração é a darbepoetina, que ela tem maior estabilidade metabólica e meia-vida mais longa, que é necessário administrar 1 a 2 vezes por mês, e a eritropoetina pegilada, essa metoxipolietileno-glicol beta-epoetina, que ela tem meia-vida, assim, bem, bem grande, sabe? Mas aqui no Brasil a gente tem disponível a eritropoetina recombinante humana apenas. E todas elas, né, todos esses tipos, elas agem da mesma forma, se ligam ao receptor da eritropoetina lá na medula óssea, né, estimulando a transcrição, e ela tem efeito antiapoptótico, favorece a diferenciação celular e a proliferação das células. Então, aqui, a alfa-epoetina, né, ela deve ser administrada na dose de 50 a 100 unidades por quilo, de 1 a 2 vezes por semana,
nos não dialíticos ou 3 vezes por semana nos dialíticos. E aqui em relação à meia-vida, né? Todas elas podem ser administradas por via endovenosa ou subcutânea. Acaba que a gente prescreve subcutânea porque promove uma meia-vida maior, ali da alfepoetina ao redor de 19 horas, né? Mas a darbepoetina, ela tem a meia-vida de 48 horas e a metoxipolietileno-glicol beta-epoetina de 130 horas. Então, realmente... E uma desvantagem dessas de maior meia-vida é porque elas têm também uma menor eficácia. Então, assim, por isso também que a gente acaba utilizando mesmo a eritropoetina, que ela é bem eficaz mesmo. E o objetivo do uso, né, desses agentes é aumentar a hemoglobina em cerca de 1 a 2 gramas por decilitro por mês. Se o paciente se iniciou esse mês, né, o uso da eritropoetina, ele subiu demais a hemoglobina, acima de 2, é considerado reduzir a dose, ajuste de dose, reduzir em cerca de 25 a 50%. Ou então, se caiu demais, se reduzir, caiu demais, você sobe um pouquinho, né? A gente vai tateando mês a mês a administração do medicamento nos nossos pacientes, né? E é considerado resistência à eritropoetina quando não se consegue alcançar o alvo com as doses não convencionais. São cerca de 200 unidades por quilo, aí a gente já é uma dose muito mais alta, né? O paciente é considerado resistente ali. E caso... Né? Então, assim, quando que a gente mantém um alvo mais alto de hemoglobina ou mais baixo? A gente mantém um alvo mais baixo, mais próximo do nível inferior, quando o paciente tem baixa resposta, então ele já está indo ali para uma refratariedade, né, o tratamento, então a gente deixa ali a hemoglobina mais próxima de 10. Se ele tem histórico de AVE, ou de neoplasia, ou de algum evento trombótico, a gente deixa ali mais próximo do 10. Se o paciente tem neoplasia, não é contraindicação ele fazer o uso de eritropoetina, mas a gente faz considerando isso, né, deixar nível mais baixo. E até algumas neoplasias, elas têm receptores da eritropoetina, né? Neoplasia de mama, de próstata, alguns cânceres de cabeça e pescoço. Por isso que a gente tem que tomar cuidado mesmo nesses pacientes. E a hemoglobina fica mais próxima ao nível superior se você tem doença arterial, seu paciente, né? Tem doença arterial coronariana, hipertrofia de VE, porque a gente precisa de promover uma hemoglobina um pouco mais alta para esses pacientes. A transfusão, ela deve ser evitada, né? Porque ela tem alto custo, tem risco de efeito de reação imune ali, pela transfusão, sobrecarga hídrica, sobrecarga de ferro, sensibilização imune. Então, os pacientes que às vezes os pacientes renais crônicos que, em sua maioria, são encaminhados para o transplante renal, né? A gente deseja evitar que eles sejam hipersensibilizados. Então, a transfusão, ela promove essa sensibilização indesejada, tem maior risco de transmissão de doenças. Então, as indicações de transfusão são quando o paciente tem hemoglobina abaixo de 7, perda volêmica entre 30% e 40%, hemoglobina abaixo de 8 se ele tiver doença cardiovascular, ou tiver sintomas clínicos, né? Instabilidade hemodinâmica durante a hemodiálise, hipotensão, anemia intensa, letargia, insuficiência cardíaca e angina. As outras vitaminas, por exemplo, vitamina B12, ácido fólico, elas devem ser prescritas só se o paciente tiver deficiência, né? Não tem que ser paciente tomar de forma profilática, não. É só caso ele tenha deficiência mesmo. E tem novos tratamentos que estão chegando, né? Que são os estabilizadores de RIF. Então, apenas para relembrar, né? Os RIFs, então, agindo ali no intestino, estimulando, transformando o ferro no estado férrico para o ferroso, estimulando a absorção intestinal, estimulando a saída do ferro pela ferroportina, estimulando a produção de transferrina, que vai favorecer a eritropoese lá na medula óssea e estimulando a produção de eritropoetina, né? Então, foram desenvolvidos medicamentos recentemente que são chamados os estabilizadores de RIF, que eles agem inibindo a polihidroxilase dependente de oxigênio de forma transitória e reversível. Então, o RIF ele vai agir por mais tempo no organismo. E aí, por isso, ele consegue exercer seu efeito lá, disponibilizando mais o ferro, produzindo mais eritropoetina, né? E, então, eles estimulam a transcrição do gene da eritropoetina tanto nos rins quanto no fígado e aumenta a disponibilidade do ferro para a eritropoese. Esses medicamentos, eles são orais e não dialisáveis.
mas ainda não foi aprovado no Brasil. O uso foi aprovado recente lá nos Estados Unidos, que é o da Produstat, foi no final do ano passado, e ele é limitado nos pacientes em diálise, e nos países da Europa também o medicamento foi aprovado ano passado, e lá, além do da Produstat, foram aprovados outros, como o Vadadustat, Roxadustat. E a indicação do uso, né, nesses países em que já está sendo utilizado. Nos pacientes que têm alergia à eritropoetina recombinante humana ou história de aplasia de células vermelhas associada ao uso da eritropoetina, quando existe preferência por uso por via oral, então paciente que faz diálise peritoneal, ou então diálise domiciliar, ou então que ele tem hiporresponsividade ao uso dos agentes estimulantes de eritropoese sem causa definida. Aí você inicia o uso do RIF, também se não tiver resposta, suspende após 3 meses. E os efeitos adversos e eficácias são semelhantes à eritropoetina, né? E porque ambos aumentam a eritropoetina endógena, então o efeito é semelhante. Evitar o uso quando houver malignidade, potencialmente curável, hipertensão descompensada, história de AVC. E alguns fatores têm que ser tomados, algum risco tem que ser... a gente precisa tomar cuidado com algumas situações, como paciente que tem câncer, trombose, doença cardiovascular e progressão da retinopatia diabética. Os pacientes que usam os estabilizadores de RIF têm um risco adicional comparado com os inibidores, com agentes estimulantes de eritropoese. Então, aqui, para finalizar esse quadrinho, um quadrinho só resumindo, né? Então, as causas da eritropoetina, da anemia, da doença renal crônica, são a redução da eritropoetina, aumento da epsidina, deficiência de ferro, supressão da eritropoese pela resposta inflamatória, né? E a menor meia-vida das hemácias. E o tratamento, então, com agentes estimulantes da eritropoese, o ferro e os inibidores do RIF. E é isso. Obrigada. É isso, Obrigada, doutora. Foi ótimo. Doc, eu tenho uma pergunta. Sim. Assim, a minha principal dúvida é com relação às doses de manutenção, que às vezes a gente deixa para reposição de ferro, sabe? Existe algum protocolo? Porque às vezes o paciente tá com a hemoglobina no alvo, e aí a gente fica naquela, se deixa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Existe alguma padronização para isso? Então, deixa eu colocar aqui de novo. Aquele quadrinho do que está com reserva adequada de ferro. Ah, tá. Você está vendo aqui, peraí, né? Aqui, ó. Aqui, ó, a reserva adequada, entre 20 e 30, que é adequado, de saturação de transferrina, e a ferritina entre 200 e 500, adequado. Aí a gente deixa a manutenção 100 miligramas de 15 em 15 ou 200 por mês. Porque aqui, na verdade... Então, o paciente sempre vai usar. A gente deixa a manutenção quando ele está nesse intervalo. Porque ele vai ter perda crônica de ferro, e aí com isso ele vai né, porque ele está em hemodiálise, então perde um pouco de sangue ali no circuito, enfim. Então você vai repor esse que ele perde todo mês. E aí, se começar a subir, tiver acima de 30 em saturação, ou ferritina acima de 500, a gente suspende. Suspende naquele mês, suspende nos próximos meses, até a próxima dosagem, e depois retorna a reposição dessa de manutenção. Certo? Doutora, oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Que a minha internet tá ruim. Para eritropoetina, a gente faz normalmente a dose de 4.000 da alfa-poetina, né? 4.000 3 vezes por semana. Existe indicação de fazer diário ou menor dose? A gente leva em consideração o peso, né? Que aí é de 50 a 100 unidades por quilo. E aí, então, se a gente considerar um peso de 60 quilos, né?
Aí dá 6.000, dá 50 a 100. A gente pode fazer, deixa eu ver, se for 50, dá 3.000 a 6.000 para o paciente por dose, né? E aí a gente pode fazer essa dose para o paciente. Caso ele seja necessário uma dose acima de 200 por semana, aí a gente considera que já está indo para o polo de refratariedade, entendeu? Mas aí, assim, normalmente a gente considera, então, a dose de 4.000 unidades 3 vezes por semana, é o que a gente faz, mas a gente faz, né, o de rotina, mas a gente, se o paciente for um pouco mais pesado e tudo, a gente consegue prescrever diário, e aí vê, assim, aí se a dose ficar muito alta, a gente considera, aí a gente tem que investigar também outras causas, né? Será que é só isso? Será que não, igual eu estava falando dos medicamentos, será que não tem algum outro medicamento que ele tome que esteja contribuindo? Será que ele não está tendo perda crônica de sangue, né? Uma perda de sangue oculto nas fezes, alguma outra coisa, uma outra, não sei, uma neoplasia, alguma coisa que esteja contribuindo para essa anemia? E aí a gente investiga as outras causas. Tá bom, entendi. Obrigada. E outra dúvida, tem alguma relação com o dia de diálise? Às vezes o pessoal pergunta pra gente fica meio perdido, assim, se precisa ter em dias alternados, no dia da diálise, tanto faz. Tanto faz. A gente acaba prescrevendo junto nos mesmos dias da diálise porque fica mais fácil, até para o paciente trazer, né, os que são crônicos, né, assim, que não estão internados, fica mais fácil para ele trazer de casa e aplicar no centro de diálise. A gente consegue ver aplicando, consegue saber se está tomando direitinho. Então, agora, por exemplo, se a gente resolve prescrever, por exemplo, 5 vezes por semana, né? A gente pode orientar a tomar em casa, mas a gente não consegue ter o controle certinho da adesão, né, ao tratamento. Entendi. Obrigada. E, assim, tem alguma coisa, algum controle específico, tipo, tem que guardar na geladeira? Não sei, alguma coisa. Pois é, a que é fornecida pelo SUS, ela tem que guardar na geladeira. Eles já são orientados, eles trazem no isoporzinho, sabe? Mas tem uma que é vendida, tem uma que é vendida na farmácia que não é guardada na geladeira. Aí depende da apresentação dela. Mas aí quando eles recebem, eles já sabem direitinho, eles são orientados a guardar na geladeira. E se eles trouxerem para o hospital, aí tem que checar isso direitinho, porque aí às vezes é necessário guardar mesmo. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Então, gente, obrigada, viu? Aí, semana que vem, eu vou apresentar também. Aí vai ser doença mineral óssea. Viu? Aí nos vemos, então, novamente semana que vem. Boa noite. Qualquer dúvida mais que surgir, se quiser perguntar, tá bom? Aí você... Doutora, muito obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau. Obrigado, doutora. Ótima aula.